Bom, então ontem, enquanto as bolsas do mundo inteiro despencavam, enquanto o Ibovespa chegou a cair mais de 2%, as ações do Bradesco estavam subindo pra caramba. Nos últimos 5 dias, elas já acumulam uma alta superior a 12%, o que faz muitos se questionarem o que está acontecendo com o Bradesco. Será que estamos vendo aqui uma recuperação de um movimento que é bem negativo para o banco já nos últimos anos? E mais, será que faz sentido ter ações do Bradesco pensando em uma estratégia de dividendos? Bom, nesse vídeo eu vou te contar tudo o que está acontecendo, vou falar sobre os resultados recentes de Bradesco, vou te falar como é que o Bradesco está em relação à máquina de dividendos, uma estratégia quantitativa de seleção de ações com foco em dividendos. Bom, o primeiro contexto é que o mercado financeiro ele começou a semana de uma forma bem doida, né? Ontem as bolsas de valores da Ásia chegaram a despencar. O Nikkei, que é tipo o Ibovespa do Japão, chegou a cair mais de 12%, na sua maior queda desde 1987. O Ibovespa chegou a ter uma queda grande ao longo do pregão de ontem, depois se recuperou e fechou numa queda normal. E aí já na terça-feira, as bolsas asiáticas praticamente recuperaram toda a queda do dia anterior. A bolsa de Tóquio subiu praticamente 10%, embora ainda acumule uma queda de 9% nos últimos 5 dias. Mas não foi só isso, tá? Muitos investidores ficaram nervosos com uma possível recessão que pode acontecer nos Estados Unidos. Aliás, esse assunto, né, de recessão nos Estados Unidos é algo que estão falando já há uns 5, 6 anos e realmente cedo ou tarde ela vai chegar. Mas o ponto é que isso gerou um mau humor generalizado mundo afora. Com isso, o preço de commodities caíram, o que afetou ações do Ibovespa como a Vale e a Petrobras. E a projeção do boletim Focus, ela aumentou um pouquinho os dados de PIB e inflação, mas quase nada. E nesse contexto todo, uma ação chamou muito a atenção dos investidores. Sim, ela, as ações do Bradesco, que reportou o resultado referente ao segundo trimestre de 2024 e esse resultado surpreendeu o mercado. O lucro cresceu mais de 12% num trimestre contra o outro, e foram esses resultados, considerados muito acima do esperado, que fizeram com que as ações disparassem já na segunda-feira de manhã. E aí você pode pensar, Ramiro, mas só 12% de aumento de lucro é capaz de fazer uma ação subir tanto? É o gancho perfeito para eu comparar uma ação com uma empresa. Tá? Muitas vezes a gente tem a situação de que tem uma empresa maravilhosa, funcionando muito bem, crescendo, com uma boa equipe de gestão, bons executivos, que não se traduz numa ação boa. Por quê? Porque ela pode ficar muito esticada, muito cara. Muitas vezes o contrário acontece, né? A gente olha para uma empresa que está passando por uma tempestade, está com problema no seu setor, que errou a mão na estratégia nos últimos anos, que a maioria dos investidores enxergam essa empresa com certo pessimismo e ela de fato está indo muito mal, mas ela pode ficar tão descontada ao ponto de se tornar uma boa ação. Você nunca pode analisar somente um fator, somente a empresa, sem considerar o seu preço, a sua ação, seus múltiplos, que tem que estar na tua estratégia de investimentos. E no caso de Bradesco, o que era esperado era um cenário bem pior. Os analistas esperavam 300 milhões a menos de lucro líquido e tinham receio, depois de ver o lucro cair 1% no primeiro trimestre desse ano e 21% em 2023. E nesse momento em que a ação começa a subir, ela chama a atenção de muitos investidores, ainda mais no contexto de que o Barsi comentou que estava comprando ações do Bradesco e muitos começam a pensar, beleza, então tem que comprar agora é hora de ter ações do Bradesco. Enfim, é uma oportunidade? Eu vou tentar te responder isso a partir de agora. Mas antes eu queria uma resposta sua. De acordo com a sua estratégia de seleção de ações, Bradesco aparece como um bom case para investir? E por que essa pergunta, tá? Porque a gente fala aqui com investidores todas as semanas no Clube do Valor. Individualmente, não só gravando vídeos, não só lendo os comentários. E o que eu percebo é que uma parte significativa, a maioria dos investidores, eles não têm uma estratégia sólida de seleção de ações. Recentemente a gente analisou aqui algumas carteiras de investidores que tinham ações do Bradesco. E aí quando a gente perguntava, beleza, por que essa alocação aqui em Bradesco, alguns respondiam, olha, porque o Barsi está comprando, mesmo fora de contexto, mesmo sem saber que Bradesco é muito pouco na carteira do Barsi. Outros falavam que, olha, é um bancão, né, já cai 50% aí sem dividendos nos últimos 5 anos, então eu vou comprar. Outros falavam, olha, para mim tá barato. Eu perguntava, poxa, que legal, tá barato porque qual métrica você tá olhando? É dividend yield? É preço por lucro? Eles respondiam, não, tá barato porque caiu. Enfim, muitas vezes, tá, me deparei com investidores que diziam ter estratégias, mas não eram processo, não era um passo a passo que ele podia aplicar com todas as ações para saber exatamente quais comprar e quando vender. E para mim, motivo número 1, porque a maioria dos investidores perde dinheiro, perde mesmo, tá? Tem estudo do JP Morgan que mostra que o investidor médio tem um retorno pior do que a maioria dos investimentos, é a falta de estratégia. E essa bandeira que a gente tenta levantar aqui no Clube do Valor, é claro que eu sempre tenho que deixar muito claro, tá? Que eu não quero impor ninguém que siga exatamente as nossas estratégias ou as minhas estratégias, mas eu quero sim ser muito chato com os investidores para falar que eles precisam ter uma estratégia para saber quais ações comprar e quando vender. E uma estratégia não só de seleção de ações, que não é o assunto mais importante na gestão de investimentos, e sim uma estratégia de alocação, até porque
a sua alocação de ativos vai explicar 91% da performance da tua carteira. É muito mais importante do que market timing ou seleção de ações individualmente. E eu tento levantar essa bandeira aqui da estratégia, tanto com conteúdos gratuitos como esse aqui, como também trazendo a possibilidade para alguns inscritos de conversar diretamente conosco, de ter uma sessão gratuita, 0800, de consultoria de investimentos conosco. Uma sessão de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, em que alguém vai estar disposto a entender como você está investindo, a tentar compreender o teu perfil de risco, mostrar o que dá para melhorar na tua alocação e te fazer uma sugestão de uma nova alocação. Tudo isso de graça e tudo isso muito bem avaliado por quem consegue uma vaga nessas sessões de consultoria de investimentos, como o caso aqui do Roberto, que falou que depois das conversas ele saiu com muita confiança para investir. E a gente está com vagas abertas para essa semana, se eu não me engano, a gente tem agenda ainda na sexta e na quinta de tarde. E se você quiser conseguir uma dessas vagas, então aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui, preenche alguns dados aí na página que vai abrir, que a gente vai analisar as suas respostas e eventualmente a gente vai te ligar do mesmo DDD do teu estado para fazer uma triagem e aí sim te conectar com um consultor de investimentos para essa conversa de 40 minutos, 1 hora de consultoria gratuita. Gratuita por quê, Ramiro? Caso você se pergunte, é porque isso aqui funciona como uma amostra grátis do nosso serviço. A gente vai querer agregar muito valor para ti, te ajudar de verdade, vai te trazer um plano e se você quiser que a gente te ajude a implementar esse plano, aí sim você pode se tornar nosso cliente de Wealth, beleza? Agora que você já entendeu que pode ter a nossa ajuda e por que as bolsas no mundo inteiro despencaram ontem e que os resultados de Bradesco eles vieram acima do esperado, vamos olhar aqui para os resultados de Bradesco com uma lupa. A começar pela carteira de crédito, né? A gente está falando de um banco, então esse aqui é um dos pontos mais importantes a serem analisados. E a carteira de crédito do Bradesco ela cresceu 5% no comparativo anual, com um detalhe importante. O indicador foi consistente em todas as frentes. Pessoas físicas, empresas de todos os portes, com atenção especial para pequenas e médias empresas. Por que eu estou destacando isso? Porque esse era um dos objetivos direcionadores para os próximos trimestres de Bradesco. Melhorar a composição da sua carteira de crédito, com atenção especial ali para a estrutura de alta renda. O que aparentemente já tem dado bons resultados, já que para grandes empresas, essa carteira estava negativada até o final do ano de 2023. E hoje cresceu quase 2% de lá para cá. E por que, Ramiro, isso é tão importante? Porque desde a pandemia o Bradesco tem encontrado muitas dificuldades para reduzir a inadimplência dos clientes, o que é muito ruim, né? Não só deixa de gerar receita, como aumenta os custos. Já que ali a linha de provisão para devedores duvidosos, ela tem que aumentar. Essas provisões têm que ser maiores quando o banco enfrenta uma maior inadimplência. No último trimestre de 2020, por exemplo, o índice de inadimplência do banco era de 2,2, enquanto o montante destinado à cobertura dos inadimplentes era de 4 bi no período. Já ao final de 2022, o índice de inadimplência foi a 4,3, com uma provisão para devedores de 10 bilhões. Ou seja, essa linha ela aumentou de 4 bilhões provisionados para 10, um incremento de 6 bi. Mas não para aí, tá? Agora, no segundo trimestre de 2024, a inadimplência segue a mesma de 2022, apesar de já ter caído consideravelmente desde a metade de 2023. Só que a provisão para devedores duvidosos, essa sim deu um bom incremento. Ela saiu dos quase 10 bilhões do mesmo período do ano passado para 7 bilhões. Então dessa vez ela reduziu quase 30%. Bom, o que tudo isso quer dizer? Isso tudo quer dizer que apesar de Bradesco ter tido uma recuperação, resultados melhores que já estão sendo refletidos ou já foram refletidos no preço, ainda existe um longo caminho para o Bradesco percorrer, em especial para conseguir se equiparar aos seus pares, como o Banco do Brasil, por exemplo, que é um banco que além de tudo é público e por isso ele tende a ser um pouco mais descontado do que os demais, ou do que o Itaú, né, o maior banco privado que tem. Colocando eles lado a lado, você percebe que tanto Itaú quanto o Banco do Brasil têm níveis de ROI, Return on Equity, bem melhores e também estão com margens líquidas melhores e são ações com menos volatilidade e melhores resultados aí nos últimos 6 meses. Aí para te pontuar, tá? Essa planilha que eu acabei de apresentar, ela tá disponível para download também de forma totalmente gratuita, segundo o link na descrição, ou esse link aqui, a gente entrega ela aí para quem nos acompanha para ajudar essas pessoas a compararem múltiplos de ações, a criarem rankings rapidamente, enfim, tomarem melhores decisões. Mas voltando ao cerne da questão, tá? Com os resultados atuais, faz sentido investir em Bradesco pensando em dividendo? Essa resposta não deve ser sim, porque o Ramiro disse que sim, ou sim, porque o Barsi disse que sim. Essa resposta ela tem que ser realizada olhando para a estratégia de investimentos que você segue e para a convicção que você tem na estratégia que você segue. Assim, escolher uma ação só por dividendos, do meu ponto de vista, não deve ser apenas olhar o dividend yield atual. O do Bradesco está em 8,49, tá bom, tá acima de 6, bora comprar. Não, o que deve ser, do meu ponto de vista, é você ter outros critérios um pouco mais robustos para conseguir comparar todas ou praticamente todas as empresas da bolsa numa mesma base de comparação e decidir quais aquelas parecem fazer mais sentido para ti.
em se tratando de dividendos. Aqui a gente tem a nossa estratégia, a máquina de dividendos, que tem 3 grandes filtros. Primeiro, um filtro de liquidez, depois o filtro de consistência no pagamento de dividendos, porque a gente quer olhar aqui empresas que vêm pagando dividendos nos últimos 5 anos. A gente incluiu recentemente um filtro de lucro líquido no último trimestre, para pegar empresas que, além da consistência no dividendo, continuam gerando lucro, ou seja, existe uma grande probabilidade delas anunciarem novos dividendos. E depois disso tudo, a gente olha para a média do dividend yield dos últimos 3 anos, porque a gente quer aqui um pouquinho mais de consistência, já que numa carteira com foco em dividendos, a gente está pensando em ela ter boa chance de te trazer um bom dividend yield no longo prazo. Essa nossa estratégia, a máquina de dividendos, a gente explica num e-book totalmente gratuito, que você também pode baixar no terceiro link na descrição. Ali você vai conhecer 7 ações que passam nesses filtros de dividendos. E aí, olhando para a Bradesco frente a essa estratégia, que é a que eu consigo olhar, porque é a nossa, é a que a gente implementa aqui na carteira dos nossos clientes de Wealth e do Clube do Valor, que tem foco em dividendos, Bradesco fica na 14ª colocação, muito acima de muitas empresas, com dividend yield médio de 7,9%, mas para quem tem carteiras de 10 ações, que é o que a gente acaba tendo como praxe aqui nessa estratégia, Bradesco fica de fora. Por isso que a gente não anda comprando, não tem ações de Bradesco na navegadora, a maioria da carteira dos nossos clientes de Wealth. E o que eu quis fazer aqui foi te mostrar como com uma estratégia você consegue simplificar a tomada de decisões. E aí, se você quiser ter a nossa ajuda para avaliar como você está investindo, te trazer uma segunda opinião sobre a tua carteira e te ajudar a investir com mais estratégia, aperta aqui para agendar agora mesmo a ação de consultoria gratuita de investimentos. E se você quiser seguir aqui no YouTube, vou deixar um vídeo bem complementar a esse como sugestão. Grande abraço e até mais.